Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Falamos ao vivo de Lajinha, do nosso Centro de Cultura Berechit, mantenedor da Faculdade Teológica Berechit, Seminário Teológico Berechit e Seminário Teológico Tabernáculo. Estamos aqui desde 1992, ensinando em toda a região sul capixaba e zona da Mata Mineira a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nosso estudo não é bem teologia, é bibliologia. Nossa paixão é a Bíblia, né? E temos aqui vários cursos no nosso CCBB. Um dos cursos é esse que nós estamos ministrando aqui, que é o curso de Básico Teológico. Esse curso tem 36 matérias. Nós estamos trabalhando agora uma dessas matérias chamada Etiologia Bíblica 2. Tem a primeira no 5º livro e esta é do 6º livro. Estamos chegando aos finais dessa matéria. Vamos falar hoje falamos de guerra, falamos de partidos políticos e facções políticas, falamos das hospedagens, das refeições, das festas, das saudações, dos meios de transporte, das viagens, das cidades. Vamos falar agora sobre o exército e armamentos do exército. Então, vamos lá então, começando falando sobre armamentos. Quais eram os armamentos que tinham disponível naquela época então? Então, nós tínhamos na Bíblia vários exemplos, nós encontramos de espada, que tinha dois principais modelos, né? Tinha a espada maior e a espada menor, ronfaia e macaira no grego. E no hebraico, erev. Erev é a espada, aparece 371 vezes no Velho Testamento. Começando lá em Gênesis 3, quando o Senhor colocou uma espada flamejante guardando o Éden. Também encontramos rodela, que seria tipo aquele que é embraçado, tipo um escudo, né? Menos sofisticado. Lança, que é aquela arma grandona, comprida. A gente sabe muito bem, conhece a lança, por exemplo, de Saul, que Davi pegou dentro da caverna ali nos montes de En-Gedi. Escudos, arietes, que são coisas de julgar, carro de julgar. Arco e flecha, muito famoso. Funda, que você punha pedra, a gente acha também. Falando em funda, falando em flecha, ninguém melhor do que os benjamitas. A tribo que melhor executava esse serviço de arco e flecha de funda, eles eram capazes de atirar num fio de cabelo. Diz lá em 2 Crônicas 17 e 2 Crônicas 12. Eram os benjamitas. Capacetes, que eram protetores, né? Tinha os elmos, e tinha pavês, que era tipo de um escudo mais sofisticado, e sandálias de guerra, caneleiras, né, couraças, os armamentos que a Bíblia cita. Aí a gente não tem tempo de detalhar todos, mas só para ter uma ideia, a idade mínima para ir para a guerra 20 anos, não é isso? Nós começamos a falar de exército então. Falamos sobre o primeiro censo e segundo censo dos judeus, no Êxodo, né? A primeira contagem, em Números capítulo 2, tinha 603.550 acima de 20 anos. Que poderiam sair para enfrentar. A Bíblia diz que eles saíram armados do Egito, não saíram só carregando seus animais, seus filhos, saíram armados. Primeira batalha contra Amaleque. Depois, em Números capítulo 26, você encontra o segundo censo, com menos pessoas. Tinham morrido aqueles todos de 20 anos, e ficou 601.730 homens acima de 20 anos. Depois a gente encontra em Juízes 3, Débora e Baraque com 10 mil homens atacando, né? Derrubaram Císara, Jabim e aquela história. Em Juízes 7 você encontra Gideão com 32 mil, o Senhor mandou despachando, só ficou 300. Em Juízes 22 fala de 400 mil de Benjamim, né? 400 mil, Juízes 20, versículo 2, quando eles foram atacar Benjamim por causa daquele caso da concubina do Levita, lá que aconteceu em Gibeá. 1 Samuel 11 fala que Israel tinha 300 mil e Judá tinha 300 mil. Primeira batalha de Saul contra os Amonitas. Quando eles mandaram lá em Jabes de Gileade fazer aquela ameaça e tal, Saul conseguiu arrumar 330 mil. 300 de Israel e 30 mil de Judá. 330 mil. Depois você encontra uma guerra contra Amaleque, que Samuel mandou Saul ir matar tudo, ele trouxe o melhor da vaca, o melhor das coisas. 1 Samuel capítulo 15 só fala de 210 mil. Eram 330 na primeira batalha, agora 210 mil. Saul tinha uma tropa de elite de 3 mil escolhidos.
Várias vezes você encontra 1 Samuel 13, 1 Samuel 24, 1 Samuel 26, você encontra várias vezes falando que tinha a tropa de elite dele de 3 mil, tipo a SWAT dele, né? Davi começou lá com seus 400, né, fugindo de Saul, virou 600 na caverna de Adulão, depois aparece 30 mil em 2 Samuel 6, e a gente encontra aqui no relatório de Davi antes da posse, segundo 1 Crônicas 12, vai nomeando tribo por tribo. Ruben, Gade e minha tribo Manassés lá de cá do Jordão, 120 mil. Judá, 6.800. Simeão, 700. Levi, 4.600. Benjamim, 3 mil. Efraim, 20 mil. Manassés, 18 mil. Zebulon, 50 mil. Naftali, 37 mil. Dan, 28. Ásia, 40 mil. Esses eram os que tinha Davi antes de tomar posse no reino, que foram agregando a ele, né? Foi gente que foi chegando. Quando se faz o censo lá, Joabe, Davi manda fazer o censo, depois ele é penalizado por isso, acharam 800 mil de Israel e 500 mil de Judá. Não contaram nem Benjamim, nem mais uns levitas que não era para ser contado, não é isso? Quando Absalão revolta contra Davi, ele só foi com uma tropa bem pequena, porque só morreram 20 mil nos bosques de Efraim, está lá em 2 Samuel 18. Muito bem, no tempo do reinado de Salomão, a gente não acha a palavra quantos componentes tinha o exército, não menciona. Mas fala que tinha, no lugar fala que tinha 40 mil estrebarias e 12 mil cavaleiros, em 1 Reis 4:26. No outro lugar, 1 Reis 4:4, 1 Reis 10:26, porque tinha 1.400 carros e 12 mil cavaleiros. Os cavaleiros bateram, a diferença ia entre as estrebarias. No lugar tinha 40 mil estrebarias, no outro lugar tinha 1.400 carros. O comandante de Davi era Joabe, que era sobrinho dele. O comandante de Salomão era Benaia, que era o antigo chefe da SWAT dos Quereteus e Peleteus, no tempo de Davi. Roboão, quando começa a sua guerra, vai enfrentar o pessoal do Jeroboão. Só tinha 180 mil, é o que diz 1 Reis 12. Jeroboão tinha 800 mil, conforme diz o censo de Davi, não é isso? E quando faz a divisão das turmas que Davi, cada mês tinha um comandante, tinha uma tropa, e entrava uma tropa por mês, 24 mil cada tropa, dá quase 300 mil que tinha naquelas tropas, uma por mês, que atendia ao rei. Roboão, Abias, então, ele é neto de Salomão. Nos dias dele tinha 400 mil soldados, segundo Crônicas 13, diz que Abias tinha 400 mil soldados e foi contra Jeroboão, que tinha 800 mil, e acabou que ele derrubou 500 mil. Os 400 dele derrubou 500, só ficou 300 para Jeroboão, que foi o reino do norte, né? Quando dividiu no ano 930, dividiu Roboão com 2 tribos, Judá e Benjamim, e as demais tribos ficou com Jeroboão, no norte. Abias, Asa, depois o filho dele, Asa, segundo as Crônicas 14, diz que tinha 300 mil em Judá, com pavês e lança, e tinha 80 mil de Benjamim. Então, nós temos aí 380 mil. No dia de Josafá, acho que foi o maior exército que teve aí, depois dos dias de Saul, de Davi. Né? Davi contou 5 milhões e 300. Josafá conseguiu 1.060.000. Está lá em 2 Crônicas 17, você vai fazer as contas e achar. Depois vem Amazias, Josafá gerou Jorão, Jorão a Acasias, Acasias a Joás, Joás a Amazias. Esse Amazias, nos dias dele, só tinha 300 mil, segundo Crônicas 25, 5. Amazias gerou Uzias, ou Azarias, né? Aquele que pegou lepra porque quis fazer sacrifício dentro do templo. Ele tinha bem menos já, 307.500 pessoas com mais 2.600 chefes. Tinha escudo, lança, capacete, coraça, arco, funda e até máquina, catapulta de julgar pedra, né? Segundo Crônicas 26. A Bíblia também menciona que Senaqueribe, quando foi atacar Ezequias, ele tinha um exército muito grande, que o anjo saiu e matou 185 mil no acampamento deles. É a notícia de Isaías, capítulo 37. Dos reis de Israel, fala de Acabe, que com um pouco mais de 7.200 enfrentou Ben-Hadad e matou mais de 100 mil, porque Deus era o dono da guerra, né? Fala de Joacás, que é neto de Jeú, ele tinha 10, só ficou com ele 10 mil homens, 50 cavaleiros e 10 carros. E Peca, filho de Remalias, um dos últimos reis de Israel, ele matou em Judá 120 mil varões belicosos. Não fala quantos que ele tinha, né? Atacou Acais e matou 120 mil. O exército geralmente era formado de varões valentes. A palavra valente no hebraico é gibor.
é um herói, um Ali que tem um cacife, tem uma bagagem, né? Tem um know-how na coisa. E também usava-se alugar soldados. A Bíblia conta do caso lá em 2 Crônicas 25, que o rei Amazia de Judá alugou soldado de Joás, neto de Jeú. Alugou 100 mil soldados por 100 talentos de prata. Então é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Uma paz, um abraço, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.